Bem-vindos ao debate. Neste espaço dedicado à exploração intelectual e à análise rigorosa de múltiplas perspectivas, nós mergulhamos hoje em uma questão, bom, fascinante. É uma questão que mexe com as nossas certezas. Exato. Pense no seu dentista. Ou, tipo, no engenheiro que projetou a ponte por onde você dirige todos os dias, sabe? Uhum. Você confia neles porque existe um diploma na parede, né? Um conselho de classe que atesta uma precisão mecânica aprovada e carimbada. Mas e quando o objeto de trabalho não é um dente ou uma viga de concreto, mas sim a mente humana? É aí que a coisa muda de figura. Pois é, hoje nós vamos explorar uma provocação profunda baseada no material do professor José Márcio Lacerda sobre o ofício e a formação do psicanalista. E, claro, como um adendo formal à nossa base de hoje, vale citar que o texto tem copyright 2001-2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. Certo, e é um material muito rico. Muito. O texto levanta um ponto curioso. Por que nenhum diploma no mundo pode afirmar que alguém é, de fato, um psicanalista? É uma premissa que desestabiliza a nossa necessidade moderna de certezas, não é? O material que estamos analisando delineia que a psicanálise não é tipo um feudo exclusivo de médicos ou psicólogos. Uhum. Ele estabelece 3 requisitos fundamentais para a formação: a conclusão de um curso livre embasado na teoria, a famosa auto-autorização e, claro, a vinculação a uma instituição psicanalítica. E é justamente na interseção desses pilares que a complexidade se revela. Com certeza. O foco central da nossa análise de hoje é a tensão profunda entre a validação subjetiva e a estruturação objetiva na formação desse profissional. A grande questão é o que realmente legitima o psicanalista. O indivíduo ou a regra, né? Isso. É o processo interno, íntimo e, bom, solitário de tornar-se pronto para ouvir a dor do outro. Ou são as balizas institucionais e metodológicas que cercam e vigiam essa prática. Eu defendo que o verdadeiro núcleo da formação psicanalítica é a auto-autorização. Um processo essencialmente interno que honra a visão original de Sigmund Freud de uma prática plural e aberta. Bom, e eu argumento que, diante da imensa vulnerabilidade que essa auto-autorização carrega, são as rigorosas estruturas externas que verdadeiramente garantem a legitimidade. O curso formativo estruturado no clássico tripé clínico e a vinculação contínua ao instituto psicanalítico. Sem isso, a ética e a segurança ficam, muito ameaçadas. E a prática clínica pode se tornar um risco ao paciente. Entendo. Para começarmos a destrinchar essa dinâmica, eu quero focar na afirmação mais vital apresentada no nosso material de base. Vá em frente. O texto é categórico ao dizer nenhum diploma pode dizer a partir de agora você é psicanalista. Pense no peso absoluto dessa frase. O certificado, por mais denso que seja o curso, prova apenas uma coisa, que o aluno não é um aventureiro. Sim, que ele teve contato com a teoria. Exato. Prova que ele consumiu uma bibliografia e seguiu uma metodologia. Mas a essência do ofício reside no segundo requisito do texto, que é o se autorizar. Historicamente, a psicanálise prosperou exatamente por abraçar profissionais de diversas áreas. O material cita advogados, contadores, professores, artistas. Isso nos mostra que o chamado genuíno para ajudar o outro, combinado com a autoconsciência da própria prontidão, supera amplamente o credencialismo formal. Mas o que faz o analista não é a parede onde o diploma está pendurado, sabe? É a coragem interna de ocupar a cadeira, sabendo do abismo que vai enfrentar na escuta. Olha, eu abordo isso de uma maneira diferente. Veja bem, a abertura da psicanálise a outras profissões é um fato histórico inegável e belíssimo. Mas é exatamente essa pluralidade que torna os pilares objetivos absolutamente inegociáveis. Inegociáveis. Totalmente.
Se estamos trazendo um contador ou um advogado, pessoas treinadas para lidar com lógicas exatas ou leis literais, para lidar com o caos do sofrimento humano inconsciente, nós precisamos de contenção. Mas a teoria já não oferece isso? Não sozinha. É por isso que eu dou um peso muito maior ao primeiro e ao terceiro requisitos do texto, a conclusão de um curso regularizado que espelha as exigências de institutos europeus, contemplando teoria, supervisão e análise pessoal. Aham. E a vinculação a um instituto como o Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica mencionado no material. Sem o respaldo sólido desse olhar externo, essa autoautorização seria um risco imenso. A estrutura externa, a instituição, é o que permite que a liberdade do analista exista sem que ele se perca na própria subjetividade. Bom, eu admito que, vista de fora, essa ideia de eu me autorizo pode soar quase presunçosa. Bastante. Quem está nos ouvindo agora pode achar um absurdo, tipo, como assim eu vou confiar meus traumas mais sombrios a alguém que simplesmente decidiu que está pronto? É a primeira coisa que vem à cabeça. Sim, mas deixe-me propor uma analogia sobre como a teoria e essa preparação interna interagem. Imagine que o diploma, como aquele emitido por um curso nos moldes do psicanálise.com, citado no texto, seja uma bússola metodológica. Ok. É uma ferramenta incrivelmente bem calibrada. Ela te mostra onde fica o norte da teoria freudiana, como identificar certos padrões de comportamento, mas de que serve uma bússola se o indivíduo não tem a coragem de navegar em mar aberto. Mas aí é que tá. O material é explícito, olha, ao dizer que não há uma banca final, não há um juiz que bata o martelo. Em última instância, depois de todo o estudo, é um indivíduo que, em um momento de profunda honestidade emocional, declara a si mesmo: eu dou conta de sustentar a dor dessa pessoa na minha frente. É a coragem de navegar que legitima a bússola. Sinto muito, mas não compro essa ideia. Deixe-me dizer o porquê. Acho difícil engolir essa premissa de que a coragem valida a ferramenta. Na verdade, encaro de uma forma bem diferente. Como então? Uma bússola metodológica não é apenas um guia opcional que o marinheiro corajoso decide usar. Ela é o que impede o navio de colidir com os rochedos. O próprio texto afirma claramente que o certificado é o que dá o respaldo. Sim, ele não é descartável. Eu concordo. Ele é a prova material de que a metodologia utilizada na clínica não é médica, que não é psicológica, mas sim firmemente ancorada dentro da tradição psicanalítica. A tradição importa demais. A autoautorização não surge do vácuo, nem de um rompante de autoconfiança. Não, claro que não. Ela só tem alguma validade clínica, só se torna algo diferente de mera arrogância, porque ocorre após o curso ter incutido essa tradição rigorosa no aluno. O indivíduo só pode dizer, estou pronto de forma ética, porque os alicerces externos foram concretados nele durante anos. Aham. O papel garante que séculos de descoberta sobre a mente não sejam ignorados pela coragem de um novato. Mas perceba que não estou descartando a tradição. Estou apenas apontando quem foi que construiu essa tradição. Certo. E isso me leva a discordar da ideia de que o rigor institucional é o grande salvador da prática. Não estou convencida por essa linha de raciocínio, porque o material nos lembra de um fato histórico crucial que subverte essa lógica. Qual? A segunda geração de psicanalistas após Freud produziu clássicos absolutos. Estamos falando de livros que até hoje servem de fundamento inquestionável para cursos formais e engessados de psiquiatria e psicologia nas universidades. E quem escreveu muitos desses clássicos fenomenais? Não médicos. Isso é verdade. A contribuição deles é formidável. Foram pastores, padres, professores, pedagogos, pessoas que vieram de fora dessa tradição clínica ortodoxa e asséptica que as instituições costumam proteger. E a genialidade psicanalítica desses pioneiros veio justamente dessa riqueza de vivências. Como um artista ouve um paciente. Ele talvez capte a metáfora, o ritmo da fala, o não dito, de uma forma que um médico treinado puramente para buscar um sintoma biológico não consiga. Sim, é uma escuta diferente. Como um professor lida com o tempo de aprendizado do paciente sobre si mesmo, com paciência pedagógica.
Isso prova que o motor da psicanálise não é o enquadramento institucional, mas a pluralidade da experiência humana combinada com o chamado interno. A instituição não fabrica a sensibilidade clínica. A vivência ampla do mundo é que a forja. Olha, é um argumento convincente, mas você já considerou que é justamente aí que a mecânica da psicanálise precisa ser compreendida por quem nos ouve? O seu ponto sobre a riqueza que outras profissões trazem é muito bem colocado. Obrigada. Mas quando um artista ou engenheiro se senta para ouvir um paciente, ele traz sua sensibilidade, sim, mas ele também traz seus próprios traumas, preconceitos e formas de ver o mundo. Claro, todos nós trazemos. Exatamente. E na psicanálise chamamos isso de contratransferência, que é quando o analista projeta suas próprias questões mal resolvidas no paciente. E é por isso que o texto exige como o terceiro pilar inegociável o relato dos casos atendidos e o que chamamos de tripé clínico: teoria, análise pessoal e supervisão. Mas onde você quer chegar com o tripé nesse contexto da contratransferência? Quero chegar no fato de que o tripé atua como um sistema de espelhos em um carro. Quando você está dirigindo, por melhor motorista que você seja, existem pontos cegos. Faz sentido. A análise pessoal e a supervisão, que é sentar com um analista mais experiente do instituto para discutir os casos que você está atendendo, são esses espelhos. Eles permitem que o psicanalista veja seus próprios pontos cegos antes de atropelar o paciente com as suas próprias neuroses. Certo. A pluralidade que você celebra só funciona de forma segura porque a instituição exige que esse artista ou professor esteja em supervisão contínua. Sem a estrutura rigorosa de uma sociedade para ancorar a prática e fornecer esses espelhos, a pluralidade vira caos clínico. É a instituição que filtra a genialidade do mero achismo. Essa imagem dos espelhos e dos pontos cegos é excelente. E eu concordo que o analista precisa estar em constante revisão de si mesmo. Fundamental, né? Mas o que me fascina é que essa necessidade de supervisão não invalida a autoautorização. Esse é um ponto interessante, embora eu o enquadrasse de outra forma. Pelo contrário, ela ilumina uma das afirmações mais libertadoras do nosso material, a de que ninguém está 100% pronto. É uma verdade dura. O texto é claro ao dizer que a capacitação completa é uma ilusão. Para quem nos ouve e não é da área, isso pode parecer aterrorizante. Tipo, vou me deitar no divã de alguém que admite não estar totalmente pronto. Mas, paradoxalmente, é isso que torna o método tão seguro. E como a incompletude torna o método seguro, na sua visão? Porque lida com a realidade fluida da mente. Na clínica, o analista lida diariamente com a transferência, quando o paciente projeta nele a figura de um pai punitivo ou de uma mãe ausente, e com a resistência, que é a mente do paciente lutando ativamente para não acessar memórias dolorosas. Esses fenômenos não são equações matemáticas que você resolve e pronto, sabe? Eles mudam a cada sessão. Se a excelência técnica absoluta é inatingível, isso me diz que o ofício é essencialmente baseado na humildade. Certo. É a humildade de reconhecer um nível apenas satisfatório de prontidão interna. É essa constatação autônoma de que eu preciso saber mais que leva o psicanalista a estudar por mais 2 ou 3 anos, a ler novos livros mesmo depois de já ter o certificado na mão. Sim, o estudo não para. A formação contínua é impulsionada pela bússola interna do profissional, e não porque um conselho de classe exigiu bater um ponto. A impossibilidade de estar 100% pronto desloca o eixo de poder da instituição de volta para a consciência moral do indivíduo. Entendo por que você pensa assim, mas deixe-me apresentar uma perspectiva diferente. O ponto de atenção aqui é que você está depositando uma confiança quase romântica na consciência moral de todos os indivíduos. Romântica. Sim. Eu concordo integralmente com o material quando ele afirma que ninguém está 100% pronto. A mente humana é um universo em expansão e dominar suas ferramentas por completo é uma fantasia. Mas eu inverto totalmente a sua conclusão. É exatamente por causa dessa incompletude crônica e ineradicável que o profissional precisa da instituição. Você acha que a autonomia total leva à negligência? Inevitavelmente. A sua leitura de que a humildade gera autonomia é bela na teoria. Mas, na prática clínica pesada, o isolamento é perigoso.
Se o analista se depara com uma transferência incrivelmente agressiva de um paciente e se sente paralisado, a bússola interna dele pode não ser suficiente. Mas ele pode buscar ajuda por si só. Mas ele não deveria ter que procurar no desespero, entende? Ele precisa do instituto, seja o Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica ou outro equivalente. Ele precisa de uma comunidade para fazer networking, para debater casos complexos em seminários e, acima de tudo, para continuar sendo um analisado. A psique do analista é o seu bisturi. Se você é um cirurgião operando com um bisturi que também é feito de emoções humanas, você precisa que outra pessoa ajude a esterilizá-lo constantemente. A incompletude humana não exige a solidão contemplativa do indivíduo, ela exige a comunidade rigorosa e o padrão internacional que as instituições fornecem. É fascinante como nós estamos olhando para as mesmas palavras do texto e enxergando forças motrizes quase opostas, né? Totalmente. Para mim, quando o material descreve que um curso de psicanálise de qualidade adapta a experiência riquíssima dos institutos europeus para a realidade online, oferecendo teoria, suporte e direcionamento, ele está, na verdade, democratizando o acesso ao conhecimento do inconsciente. Sim, é um ponto positivo. Ele está dizendo ao aluno, olha, aqui está o mapa completo da mente humana. Agora, o trabalho árduo e transformador acontece do lado de dentro da sua própria cabeça. A decisão final de abrir a porta do consultório e receber o primeiro paciente é um salto de fé subjetivo que instituição nenhuma, por mais rigorosa que seja, pode dar por você. Ninguém pode empurrar o analista para a cadeira. Exatamente. O processo de autoconsciência, de estar pronto para suportar as angústias do outro, é a verdadeira formatura. Todo o tripé, toda a teoria é preparação, mas a autoautorização é o ato de nascer como psicanalista. O salto de fé é real, né? Não tira o seu mérito nisso. O momento em que a porta se fecha e ficam apenas analista e analisando é um momento de extrema solidão profissional, mas é um salto de fé que precisa ser dado com um sistema de paraquedas reservas, e o Instituto é quem dobra e revisa esses equipamentos. Uma analogia justa. Democratizar o acesso à teoria, trazer o formato denso e europeu para o ambiente acessível da internet, como o texto base menciona, é um avanço educacional maravilhoso. Mas não podemos jamais confundir a acessibilidade de ensino com o relaxamento das balizas de segurança na prática. Mas o texto não propõe um relaxamento. Ele propõe um deslocamento da responsabilidade burocrática para a responsabilidade ética individual. O problema é que a ética na psicanálise não é apenas intenção, sabe? É método. Quando o texto diz que o certificado mostra, no mínimo, que você não é um aventureiro, ele está estabelecendo um perímetro de contenção. A tradição psicanalítica não é apenas um punhado de livros, é uma ética de proteção. O tripé que mencionei não é uma formalidade que você cumpre para ganhar um carimbo, é um mecanismo profilático essencial. Se a tal autoautorização for completamente descolada da obrigação de supervisão contínua institucional, ela perde o freio. Corre o risco enorme de virar puro narcisismo, onde o analista acha que sua intuição basta para curar o paciente. Chegando a este ponto de cristalização das nossas visões, creio que a minha perspectiva permanece profundamente ancorada no que há de mais revolucionário no legado deixado por Freud. O núcleo inviolável do ofício do psicanalista é a coragem interna. A autoautorização, diferente do que pode parecer para os céticos, não é um evento irresponsável de autoengrandecimento, é uma jornada subjetiva, muitas vezes dolorosa, de autoconsciência. Ela é enraizada no desejo genuíno e humilde de oferecer escuta a um mundo adoecido. Certo. O simples fato de a psicanálise ser uma profissão aberta a todas as áreas de formação, acolhendo qualquer indivíduo que sinta esse chamado existencial, prova o meu ponto central. O que cura e o que sustenta a clínica é o encontro humano de dois inconscientes. E isso é algo que sempre vai transcender as estruturas formais, os currículos e as acreditações institucionais. Bom,
E, para sintetizar a minha perspectiva, eu entendo que essa abertura democrática e belíssima da psicanálise cobra e deve cobrar um preço altíssimo em compensação metodológica. Exatamente porque acolhemos de braços abertos o advogado, o artista criativo e o professor escolar, o rigor metodológico torna-se nosso único chão comum seguro. Uhum. O tripé de formação inegociável, a adesão a um padrão técnico internacional e o acompanhamento constante por sociedades e órgãos como o Instituto Brasileiro de Psicanálise Clínica não funcionam como correntes que restringem a liberdade do analista. Mas como suporte. Pelo contrário, eles são o exoesqueleto que torna essa liberdade possível de ser exercida na clínica de forma ética e sem causar danos irreparáveis à psique do paciente. Embora tracemos linhas diferentes sobre onde reside a autoridade final, me parece que concordamos integralmente com uma premissa fundamental que o texto nos apresenta, né? Um pedaço de papel jamais define o fim da linha para esse profissional. Jamais. Quer você coloque o peso da segurança na infraestrutura do instituto ou na alma forjada do indivíduo, o ato de estar pronto é, ironicamente, apenas o reconhecimento de que o aprendizado nunca termina. Sem sombra de dúvida. O psicanalista, por definição de ofício, deve lidar eternamente com o luto de nunca estar 100% pronto. É uma profissão de constante revisão das próprias certezas. Exato. E nesse ponto pacífico entre nós, tanto a sua aposta na autoconsciência perene quanto a minha insistência na supervisão comunitária visam um objetivo único e sagrado: afiar a técnica e proteger o paciente de nós mesmos. O que nos deixa como uma reflexão poderosa sobre como a verdadeira essência dessa profissão reside exatamente nessa tensão viva, nesse cabo de guerra interminável entre a liberdade subjetiva de quem tem a coragem de ouvir e o rigor milenar da tradição que guia essa escuta. É uma dança constante. E é claro que o material nos convida a explorar ainda mais como essa dinâmica teórica se traduz no dia a dia prático, sabe? Como as nuances do mercado de trabalho do psicanalista que o próprio texto aponta como o horizonte da nossa próxima investigação. E é um debate que dificilmente terá um ponto final, puramente porque a matéria-prima com a qual trabalhamos é a condição humana, carregada com toda a sua opacidade, seus mistérios e suas contradições intermináveis. Retornando à nossa imagem do começo, do engenheiro, de suas certezas matemáticas, talvez o analista seja aquele profissional que estuda a física das estruturas mentais a vida toda, sabendo que os cálculos não o salvarão na hora da tempestade. Uma bela forma de colocar. Fica o convite para você que nos ouviu hoje, o que realmente nos qualifica para mergulhar nas águas profundas do sofrimento humano e, mais importante, o que nos garante que conseguiremos voltar à superfície. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima discussão.